O rei David. Trabalho, amor, dedicação, espiritualidade, compromisso, ascensão, unção, guerras, arrependimento, batalhas, vida. Os Salmos de David Amelech, o rei de Israel. Hashem, Shabbat Shalom, eu sou Mara Hayá, estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Hoje vamos estudar mais um Teilim de David, o Teilim 51. Baruch Hashem, ao mestre do canto, um Teilim de David, composto quando o procurou o profeta Natan, após sua união com Bat-sheva. Concede-me tua graça, Elohim, conforme tua benevolência e por tua imensa misericórdia apaga as minhas transgressões. Baruch Hashem. Temos aqui uma introdução de confissão de David Amelech. Este Teilim, ele é importantíssimo porque ele nos ensina como nos achegamos a Hashem após termos cometido alguma transgressão. E assim, existem palavras aqui que são chaves, né, para que ocorra, então, o recebimento da petição e a devolutiva de Hashem com o perdão. Baruch Hashem. Antes de começarmos a destrinchar as palavras do Teilim e aprendermos a questão da Teshuvá, que é trazida por David Amelech, eu quero trazer para vocês, né, um pouco da história de David, que nós já estudamos bastante, mas vamos fazer um complemento hoje neste sentido. A história desta culpa que ele traz para Hashem, e também um pouco da história da rainha Bat-sheva, e também quero falar para vocês algo que vem muito anterior a tudo isso, que é a questão daquilo que nós estudamos na Parashat Hukat. O que nós estudamos em Hukat? Na Parashat Hukat, o primeiro ensino que é trazido na Parashat Hukat é o da vaca vermelha, não é assim? Em seguida, vem então, após algo que ocorre para impurificação e que Hashem já teria então trazido a solução para a impurificação, que seria a purificação através das cinzas da vaca vermelha. Então, seguindo esta lógica, onde Hashem, antes de deixar se revelar um problema na criação, ele providencia a cura, a solução para aquele problema. Aqui também nós temos, neste episódio de David Amelech, uma solução sendo trazida por Hashem através da vida de David, para que toda a humanidade se beneficiasse após este episódio. Ou seja, este episódio na vida de David, a gente tem que ver isso aqui como uma questão da vaca vermelha na Parashat Hukat. Ou seja, a questão da Teshuvá, ela é necessária para que ocorra o perdão, para que ocorra a reparação, para que ocorra o conserto do que foi quebrado, né? E desde que Adão cai, os homens, eles vêm tropeçando na Teshuvá. Eles não conseguiram completar de forma plena uma Teshuvá. Nós vemos relatos de homens grandes que fizeram, sim, um caminho de retorno, sim, antes de David Amelech, mas com uma dificuldade muito grande, algo que homens comuns, vamos colocar assim, não teriam acesso a essa sabedoria. Então, a Teshuvá ficou para poucos. Não que Hashem só permitia que houvesse uma Teshuvá para pessoas que tivessem uma elevação grande de alma, não é isso. O que ocorreu foi o seguinte: a Teshuvá, ela estava de uma forma mais difícil de alcançar, até acontecer isso aqui com David. Quando acontece isso aqui com David, ele ensina para a humanidade, através do seu comportamento, ele ensina uma receita de Teshuvá. E isto, os sábios vão dizer que depois disso aqui,
era possível fazer techuvá, mas não no sentido de que antes de David Amelech ter esta queda aqui, esta questão, não pudesse ser possível alguém fazer techuvá. Não é isso. Por quê? Porque antes de David Amelech muitas pessoas fizeram techuvá, mas a dificuldade era maior pelo fato de que não havia essa receita que David trouxe aqui, que é o que nós vamos estudar no Teilim. David vai trazer uma receita simples, né, entre aspas, para techuvá, que os homens antes dele não utilizaram de forma assim mais, vamos colocar assim, de uma forma mais facilitada para que qualquer pessoa conseguisse fazer. David, gente, ele é a raiz do Mashiach. Então David, ele consegue brilhar esta luz. Por quê? Porque esta é uma das facetas do Mashiach. O que o Mashiach é, na verdade? O Mashiach é a solução, né? É a luz que soluciona o problema da queda. Então, como David, ele puxa desta luz, então ele é um facilitador para o retorno das almas. E este episódio que ocorre com David não é por acaso. David não era uma pessoa displicente, que vivia com a cara para cima, esperando cair né, na cara dele o cocô do pombo. Não. David, ele sempre estava, né, disposto a cumprir a vontade de Hashem. Ele estava em comunhão plena com Hashem. David vivia se policiando, cuidando de si mesmo para não errar, para não pecar. Então, o que ocorreu aqui? Nós temos que ver o seguinte. Conforme nós formos lendo aqui o Teilim, David vai falar que ele teve um pecado, né? Ele cometeu um pecado. O pecado que David comete, como eu já expliquei para vocês, não é adultério, que é o que mais aparece, né? Assim, na literatura Peshat e na visão Peshat simples do texto. Porque, como eu já expliquei para vocês, a Batsheva, ela estava divorciada do Uriat no momento que ela foi tomada por David. Então, ela era solteira. Então, não teve um adultério. Contudo, houve o quê? Houve um adiantamento. Porque Batsheva, desde os 6 primeiros dias da criação, ela já era direcionada para David. Ela era a alma gêmea de David. E o que ocorreu? David, ele teve uma revelação divina de que dele partiria, então, aquele que seria o Mashiach. Dele viria aquele que construiria a casa de Hashem. Dele viria o rei Mashiach, aquele que faria, então, a construção da casa que David entendia como sendo eterna para Deus. E para isso, David tinha que ter a mãe desse Mashiach com ele. E as esposas de David, todas as que ele tinha, que eram 7 mulheres, nenhuma delas era a alma gêmea de David Amelech. Não era a mulher que seria dela, então, que viria este filho. David sabia disso. Ele tinha ciência disso. Então, David, quando ele vê Batsheva a primeira vez, que no Talmud vai dizer que o Satã, ele entra em providência de uma armadilha para David, né? Porque antes dele ver Batsheva, David Amelech, ele conversa com Hashem e diz o seguinte: eu quero mostrar para ti que eu tenho capacidade de te honrar sempre, Hashem. Hashem fala, para que você consiga trazer para o mundo esta luz, que é este filho, você tem que passar num teste muito forte. O teste onde você vai provar que você tem o patamar dos grandes patriarcas, né? E aí David fala, não, eu consigo. David, ele pede o teste para Hashem. E Hashem, como David pede, como eu já expliquei para vocês, tudo aqui, gente, que acontece com a gente neste mundo, é exatamente o que a gente pede para Deus. O que você pede para Deus, consciente ou inconscientemente, é o que vem para você, né? David tinha muita vontade de honrar Hashem, construindo uma casa para Deus. E Hashem falou para ele que ele não iria construir com as mãos dele, mas que o filho dele construiria. E ele então buscou isso muito.
Então o Satã também, porque o Satã tem que entrar na jogada porque é um teste. O Satã, ele vai aparecer para Davi como um pássaro de rapina, e Davi vai tentar matar o pássaro. E ele joga uma flecha no pássaro, mas o pássaro sai da frente da flecha e deixa com que como se fosse uma parede de vime, mas não é parede que dá o nome, que estaria ali cobrindo então o local onde a Batseba estava se banhando. E aí quando aquilo é destruído pela flecha de Davi, Davi vê a Batseba se banhar. Ao Davi ver a Batseba se banhar e vê ela despida, não é a questão apenas do corpo de Batseba ser visto por Davi. Davi, ele vê, porque Davi, ele tem essa questão espiritual muito elevada, então ele vê a alma dele. A alma dela é a alma dele, feminina no caso, é a outra parte da alma dele. E então ele fala, achei a mãe do construtor do Beit HaMikdash, eu achei a mãe do filho que eu gerarei para que este filho construa a casa de Hashem. E então Davi, ele vai, né, como ele é o rei, ele vai fazer então todo um esquema para poder trazer a Batseba até ele. Né? É óbvio que ele foi procurar saber quem é a Batseba, se é casada, se não é, qual a condição dela, tudo isso Davi provavelmente deve ter visto, sim, com certeza. Mas como o marido dela está na guerra, ela está com um documento de divórcio. Né? Ele se apressou. O que Davi tinha que fazer? Não é que Davi não podia se casar com Batseba. Poderia. O problema todo foi que ele não esperou ter certeza que o marido de Batseba estava morto. Né? O ex-marido, no caso. Então ele tinha que esperar esta questão. Ele não esperou. Então ele se apressou. Davi, ele praticamente fez a mesma coisa que Adão e Havá, que foi apressar, né? Passar na frente do tempo, né? Fazer aquela conjunção que nós vamos falar quando formos estudar a Parashá de Balá. Adão e Havá, eles apressaram, né, as coisas, entraram na questão sexual antes da hora, né? E ocorreu toda essa questão também da primeira queda. E Davi é a encarnação de Adão, das três partes da alma de Adão, juntas no corpo de Davi. Davi é Adão, novamente. Agora, para poder fazer o processo da Techuvá, facilitada para seus filhos. Ou seja, os descendentes de Davi, né, os seres humanos que nascem após este episódio que ocorre com Davi. Eles têm, então, um portal de Techuvá aberto no mundo, que Adão, lá no início, não fez. Não que Adão não tenha se arrependido do que fez, ele se arrependeu, mas a gente não vê em local nenhum uma descrição de como Adão se arrepende, como ele ensina a pessoa a se arrepender, entendeu? Então não é apenas a pessoa fazer, ela tem que brilhar isso para fora. Não é só eu, né? Não é só eu aprender Torá e ficar com a Torá para mim, resolver a minha questão internamente e pronto, não é assim. Eu tenho que pegar esta Torá e eu tenho que fazer com que ela brilhe para fora. Isto é Mashiach. Isto é o trabalho de Mashiach. Mashiach nos ensina isso. Não é para pegar a luz e colocar debaixo do cesto. Não é para pegar o candeeiro, o candelabro, a menorá e colocar embaixo da cama. Então Davi, ele não pega a luz da Techuvá e esconde debaixo da cama. Davi, ele faz um teilim. Ele pega a Techuvá e faz uma canção. Existe uma forma mais fácil de uma pessoa aprender algo que não seja uma canção? Não. Tente fazer um teste. Pegue um texto e põe uma melodia e cante o texto várias vezes. Você nunca mais vai esquecer a letra daquele texto. Mas se você lê o texto, apenas lê várias vezes, é provável que você esqueça. Porque a canção, né? Este envolvimento da melodia, isso faz a gente aprender ainda mais, gravar aquilo. Aquilo fica intrínseco na alma. Então Davi, ele pegou esta luz da Techuvá
E ele não escondeu, que nem a gente tem relatos, né? Que Adão, ele socou para dentro de uma caverna, 130 anos. Ele se escondeu. Davi não. Davi não se esconde. Davi, ele vai para a cinza, para o jejum, 7 dias depois que ele é chamado a atenção. Todo mundo vê Davi se humilhar. Todo mundo. E acabar de ter, além dele se humilhar, mortificar sua alma, ficar sem comer, sem beber, né? Ele ainda cria uma reza, uma canção da reza que ele fez, e ele publica, né? Ele não é apenas ele criar uma canção, deixar num diário, né? Só para ele. Isso aqui são memórias para meus filhos, né? Que se quiserem ler sobre minhas memórias. Não, ele publica para isso ser cantado no próprio Beit HaMikdash. Ou seja, isso aqui é para ser proclamado para todo o Israel, para todo o povo. Como receita, entende? Da Teshuvá. Então tudo tem um propósito. Nós temos que aprender. O mal, quando você olha aqui neste mundo, nessa realidade, por trás dele, ali dentro daquilo, existe uma luz, existe o bem. Ou seja, ocorreu uma transgressão, ocorreu uma queda, ocorreu um sofrimento, uma dor. Mas por trás desta história de sofrimento, de dor, desta história, onde poderia ali, se a gente olhasse com olhos, né, só de um ângulo, apenas ver queda, sofrimento, né, como eu disse para vocês, algo de negativo, existe uma luz infinita da Teshuvá. Ou seja, Davi, ele proporcionou, a partir disso aqui, que qualquer ser humano, gente, hoje em dia, eu vou dizer para vocês, é quase impossível uma pessoa não ter acesso. Só aqueles países que é chamado de muralha de ferro, né? Só estes países assim. Fora isso, é quase impossível uma pessoa, né, que vive em sociedade, não estou dizendo uma pessoa que não tem capacidade de viver em sociedade, ok? Mas que tem suas capacidades, né, e tem condições cognitivas e vive numa sociedade. Ela tem acesso a isso aqui, tem acesso a essa receita de Teshuvá em todos os idiomas. Não é verdade? Então, entenda a grandiosidade disso. Não é uma caverna onde Adão ficou socado 130 anos, ele não escreveu uma letra e Adão sabia escrever, viu, gente? Não, a escrita só foi inventada com sumérios, balela e papo furado. A escrita, ela foi inventada por Hashem. O anjo Raziel, ele deu um livro inteiro para Adão. E só existia na época no mundo Adão, Havá, Caim e Hevel e as 3 irmãs deles. Então só existia 8 pessoas no mundo. Literalmente, 8 seres humanos. E Adão e Havá nem umbigo tinha, ou seja, eram os primeiros. E já tinha um livro na mão dele, escrito em hebraico. Entendeu? Então quando você vê, a ciência não encontrou, porque a gente sabe que os materiais, a depender, né, de como foram guardados, esses materiais eles se desintegram, né? Há 6.000 anos atrás, praticamente, nós já estamos a 5.786. Um livro que eu não sei, eu não tenho aqui como lhe dizer, provavelmente no couro, é provável que seja, não estou aqui dizendo para vocês que é, mas provavelmente foi escrito no couro, né? Um livro escrito no couro de quase 6.000 anos, ele não existe mais, né? Então, o que é que sobra de mais antigo? Blocos de argila, como foram encontrados com inscrições suméricas, dos sumérios. Isso porque a argila, né, ela se torna como pedra, né? E a pedra, ela faz a coisa ficar mesmo prensada ali por muito tempo. Por quê? Porque aquele material ele é mais durável. Isso não quer dizer que é o primeiro. Entende? Então a gente tem que concordar
com aquilo que é trazido pelos sábios da espiritualidade que nós temos acesso, ou seja, a sabedoria do nosso povo, que é o povo mais antigo do mundo. O povo mais antigo do mundo é Adão e Havá e seus filhos, que é o povo de Israel, que é os seres humanos, que a gente sabe que depois esta família vai se dividir em 71 famílias, né? E uma família permanece no caminho com o mesmo idioma, com a mesma escrita, com a mesma tradição, né? A gente sabe que também essa família depois ela torna-se dividir em várias partes, mas no início, voltando um retorno completo, Adão ele recebe e fala em ivrit. Adão ele recebe de Hashem instruções em ivrit. Ele fala ivrit, fala hebraico. Ele ganha este livro de Raziel com a Kabbalah profunda das letras, né? Da questão da criação de tudo. Então, Adão não era nenhuma pessoa desprovida de capacidade de deixar ali um material que fosse para seus filhos, para que aquilo fosse proclamado. Nem pela oralidade Adão não fez. Hanor, ele até fez o Hanor. Mas o Hanor, o que ele traz para a humanidade, né, a gente vê pelo livro de Hanor, parece um livro de Reizayon. É muito parecido. O Hanor, ele vai fazer proclamações de revelações futuras, profecias para o futuro, né? Ele não traz a questão assim de trazer a pessoa a um arrependimento do que fez. Olha, você tem que seguir este caminho, esta receita. Então, quem foi este homem que fez isso? Avraham Avinu, ele deixou um livro de Yetzirah. Mas isso foi guardado às 7 chaves. Não foi trazido assim como um mandamento, ou espalhe isso para os 4 cantos do mundo. Não foi dado por Avraham esse mandamento. Avraham, ele proclamou com o resto a palavra de Hashem, sim, mas Avraham, como ele era sempre cuidadoso, né, no seu caminho, Avraham, ele não teve uma queda do tipo que nós vemos aqui acontecer com David, e depois ele faz uma techuvá para que ele deixe um testemunho de techuvá. Não aconteceu isso com Abraham, nem com Isaac, nem com Jacob. Né? Eles não fazem este retorno de uma queda para que eles façam um testemunho de techuvá. Não fazem. Né? Então, o que vemos assim é eles trilharem um caminho da Torá. Isto é importante para que a gente siga eles, mas muitas vezes o ser humano ele não consegue atingir o padrão, né, dos patriarcas. Como Davi aqui estava querendo atingir o padrão dos patriarcas. Né? Então se tornava para a maior parte das pessoas, né, a questão da techuvá algo que parecia inatingível. Ocorria, mas era com muita dificuldade, muito jejum, né? As pessoas pensavam assim, como Reuven, né? Reuven, quando aconteceu a questão dele lá, a gente estudou. Ele entrou num processo de jejum, vestia pano de saco, né? Jogava cinza na cabeça. Então, essa questão de apenas se anular, né? Mortificar a alma, isso faz parte. Mas não é só isso, a gente vai ver aqui a receita de Davi. É uma receita simples, vamos botar entre aspas, mas simples da gente tomar este caminho e receber. Então, um perdão, né, das transgressões cometidas. Então, voltando para a questão da Batsheva. A Batsheva, ela era uma mulher que até o momento que Davi teve ela, né, para ele, ela era virgem. Então, Batsheva era pura porque o próprio Uriah, ele sabia que ela não era para ele. Eles se casaram como um arranjo que os pais fizeram, mas Uriah não encostou nela. Ele fugia dela. A gente vê no texto, né, ele não queria ir para casa. Ele não queria, ele ficava na guerra o tempo todo. Ele só ficava na guerra. E Davi falou assim, peraí, ele gosta de guerra, então vamos ajeitar, né? Vamos adiantar o fim dele, que vai ser lá na guerra. E este foi o pecado de Davi. Primeiro, o pecado de Davi não é assassinato em si, porque Davi não pegou nenhuma arma e matou Uriah. Porém, ele
ele cooperou para acelerar o tempo, para acelerar a morte de Uriat. Pois Uriat, ele foi, ele se alistou, ele queria lutar, ele se dispôs, e ele, em momento nenhum, foi amarrado diante de ninguém para ser morto. Ele foi com as pernas dele para o local da batalha, na linha de frente, e ele morreu na linha de frente, não somente ele, mas vários soldados de Israel. Não seria, então, um assassinato doloso, né? A gente entende aqui na nossa jurisdição, né? Nosso poder judicial brasileiro, mas seria culposo para Davi. Davi tinha uma certa culpa, né? Da morte de Uriat, porque Davi, ele providenciou, né, uma facilitação para que ocorresse logo, para que não demorasse, porque senão a mulher, né, não poderia estar liberada para casar-se com ele e ficar ali no palácio, né? Então ocorreu tudo isso. Vamos fazer a leitura e aos poucos a gente vai falando mais. Então, concede-me tua graça, ó Elohim. Aqui a gente aprende como a gente deve se apresentar para Deus quando a gente erra diante de Hashem. Então, a gente tem que enfrentar a situação, certo? Davi está mostrando isso. Você tem que enfrentar a situação, chegar diante de Hashem, pedir a misericórdia de Hashem, porque, como eu disse para vocês, se a gente não manifestar a ação neste mundo, não acontece conexão. Então, é necessário pedir, eu não sou digno. Dignidade. Entendeu? Não podemos ficar procurando dignidade para entrar em contato com Hashem. Pelo fato que esta posição que estamos, né, nesta condição que estamos aqui, não tem como comparar nunca com a grandeza e a santidade do Eterno. Então, se nós fôssemos, então, aqui exímios de culpa no sentido aqui da fisicalidade, ainda não seríamos dignos. Então, não vamos pensar nessa questão de estar digno ou não. Pense que este é o propósito. Qual é o propósito? O propósito é, após a queda, o homem se levantar. E qual é a maneira do homem se levantar? É o homem voltar a ter comunhão com o sagrado. Não tem outra maneira. Então, nós temos que procurar o sagrado. Nós temos que enfrentar a situação. E pedir para Deus misericórdia, pedir para Deus perdão, confessar o que fizemos. Então, é isso, Davi está ensinando. Entendeu? Então, a gente, vendo esse depoimento aqui de Davi, vendo esse testemunho, e você vê a receita. É isso. A receita facilitando até chuvar. Que a gente via assim, né? Os relatos anteriores é o seguinte: a pessoa erra, fez jejum, né? Fez jejum, pegou pão de saco e cinza. E a partir de Davi, a gente vê um passo a passo sendo explicado. A gente vê uma luz sendo, um farol iluminando o caminho de volta. Entende? Baruch Hashem. Então, tudo tem um porquê. Por que Hashem permitiu acontecer isso com Davi? Davi era tão gente boa e tal, Davi não tinha má intenção. Não existe isso de Hashem permitir ou não permitir as coisas. A decisão do ser humano, certo? É assim. O ser humano, ele escolhe. Davi escolheu. E Hashem, ele utiliza da escolha do ser humano para que seu plano ocorra. Hashem não vai parar com o trabalho que ele tem para fazer, o plano dele, por causa do desvio do ser humano. Então, independentemente do caminho que a gente toma aqui, a vontade de Deus será feita. Por isso que muitas vezes é dito que se não for pelo amor, vai pela dor. Por quê? Porque se o caminho que Hashem prepara antes, ele prepara um caminho de amor, tranquilo. Mas geralmente nós, né, decidimos pelo um caminho mais difícil. E Hashem faz o que ele tem que fazer pela dor. Porque o que Hashem tem que fazer, ele vai fazer. Entendeu? Não é a questão dele permitir, não permitir. Nós escolhemos o caminho que nós queremos tomar aqui. E Hashem faz o que ele tem que fazer, independente da nossa escolha. É assim. Versículo 4. Purga-me completamente de minha iniquidade. Ele coloca aqui como iniquidade, porque Davi fez de caso pensado, gente. Davi, ele já sabia que Batieva estava gestante. E ele sabia que Uriat procurou ele.
Ele sabia que Uriah estava vivo. Então ele teve essa ideia de, né, colocar Uriah numa forma que Uriah pegasse com mais facilidade, né, ocorresse a morte de Uriah. Então é uma iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é o avon, é o pecado que a gente faz sabendo que não pode fazer. Purifica-me do meu pecado. Então é importante você, né, quando nós errarmos diante de Hashem, falarmos o que nós fizemos. No caso, David falou, eu fiz avon, eu fiz iniquidade, eu pequei sabendo que eu não podia. Eu fiz uma coisa que eu sabia que eu não podia fazer. Eu não devia interferir na morte de ninguém, no destino de ninguém. Eu não posso fazer isso. Eu não posso dar dica para a pessoa pular do precipício. Eu não posso fazer isso. E eu fiz. Então, David, primeiro ele fala o que ele fez. Depois o que ele fala, ele pede a purificação do pecado. Eu disse para vocês, não tem isso de merecimento. Ninguém merece nada. Nunca vai merecer. Nunca. Entenda, Hashem fez Adão. Adão tá ali. Mesmo Adão sem nunca ter pecado. Tá ali, prontinho. Qual o mérito que Adão tem? Nenhum. Adão é o que? A criatura de Hashem. Criatura não tem mérito. Certo? Então não vamos pensar em méritos. Vamos pensar no propósito. No propósito é eu voltar para casa de forma a corrigir o que eu errei. Certo? Então eu vou falar com Hashem, porque tudo é através da fala. Como é que Deus cria o mundo? Como Deus cria todas as coisas? A não ser o homem, o ser humano, né? O corpo do ser humano, Hashem, ele manipula os elementos. Mas fora a questão do ser humano em si, tudo foi criado com a voz, com a Ruach de Hashem. Então, nós também temos isso em nós somos co-criadores. Né? A gente vê que o ser humano é uma criação diferente. Tem este poder da fala. O cachorro não tem o poder da fala. Né? A gente vai ver a mula de Balac falar, a jumenta de Balac. Mas isso foi Hashem já deixou isso pronto. Nos 6 dias da criação, Hashem deixou uma preparação para que aquela jumenta falasse. Nós vamos falar isso na Parashá, no estudo da Parashá. É algo pontual que ocorreu, porque tinha que ocorrer para que houvesse, então, né, uma comunicação com o malvado do Bilam. Porque o Bilam é puro. Deus falou com o Bilam. Hashem não fala diretamente com a impureza. Não fala. Hashem fala com a impureza através de outra coisa, ou seja, ele usa o Malach, que é o Malach Hamavet, que apareceu para ele, para falar as palavras que Hashem mandou ele falar. Então, a gente vê que a própria jumenta teve que interferir para que aquela criatura, de tão dura que era, ela deixasse que o Malach Hamavet falasse. De tão duro que ele era, aquele homem. Né? Foi necessário que o jumento, uma coisa extraordinária acontecesse, e Hashem preparou tudo isso. Hashem prepara tudo. E Hashem vê tudo. Hashem sabe tudo. Não tem essa de... Hashem está fora dessa situação que nós estamos aqui. Então, ele vê o final, ele vê o meio, ele vê o começo. Ele vê tudo. Não tem essa de... por isso que a gente não tem que ficar... não vou contar isso para Deus. Deus já viu. Então, fale. Esta é uma das coisas que David ensina. Versículo 5, pois reconheço minha transgressão e ante mim é sempre o meu pecado. Então, olha outra coisa. Reconhecer que errou. Mas não foi bem assim, não foi porque eu quis. Mas se eu quero também. Ele não quis ir embora ficar mais a mulher dele. Eu tive que fazer isso. Não, David não fala assim com Hashem. David, ele confessa que ele errou. Ele fala que ele reconhece que ele está errado, que ele fez errado mesmo. E outra coisa, ele está angustiado porque aquele filho não sai da cabeça dele. Ainda tem isso. Tipo assim, não é que ele fez uma coisa errada, gente, e foi festejar e tá tudo bem. Vixe, depois que alguém fala, cai em si. Não, David, aquilo que ele fez não saiu dele, aquilo não foi incomodando. Então, quando a pessoa, né, ela está em processo de purificação, então qualquer coisa que ela faz que desvia um pouquinho, aquilo incomoda. David também, ele está nesse processo sempre de... Você vê que David está sempre correndo atrás de Hashem. Então qualquer coisa que desvia do caminho de Hashem incomodou David. Isso também é receita de David. Na pessoa que nem muitos aí, que infelizmente a gente vê as notícias, né, que fazem coisas horríveis, e para eles está tudo bem, né? Pessoas com psicopatia, né? E são muitos mesmo, né? Como Balac, né? Como Bilam, o psicopata, né? Por que não dizer isso?
né? Baruch Hashem. Então, a dupla, o psicopata e o narcisista, os dois juntos. Balak e Bilam, vamos estudar mais tarde, Baruch Hashem. Sempre vão estar juntos, viu, gente? Sempre onde tem um narcisista, tem ali colado com ele um psicopata, porque os dois se dão bem. O psicopata é doidão, não tem medo de nada, faz qualquer coisa. E o narcisista manipula ali a situação e também é manipulado pelo psicopata. Ali é um jogo de maldade sem fim. Então vemos aqui, não é o caso de Davi. Davi não é psicopata, Davi tem sentimento, né? Ele sente a dor do erro. Versículo 5. Pois reconheço minha transgressão, ante mim está sempre meu pai. Versículo 6. Contra ti pequei e ante teus olhos pratiquei o mal. Portanto, fundamentadas estão tuas palavras e justificada a tua sentença. Olha só, o pecado de Davi está bem claro. Ele peca contra Hashem. Porque Davi ele não fez nada contra Uriat. Nada. Se a gente for pegar e fazer um julgamento de Davi diante dos homens, ele não fez nada contra Uriat. Uriat já era um soldado, um grande soldado, certo? Que provavelmente ele assumia as linhas de frente, porque ele era um grande soldado. Então os grandes soldados eles ficam na linha de frente mesmo. Uriat ele gostava da guerra, ele vivia lá. Uriat, todo mundo sabia que Uriat queria guerrear, ninguém forçou Uriat, ou seja, Davi não teve participação nesse sentido de empurrar Uriat para a guerra, para Uriat ser morto, porque Uriat não tinha, Uriat era uma pessoa que não tinha capacitação para a batalha, nada disso. Então o pecado de Davi é contra Hashem, porque Hashem viu o jeitinho que Davi tem para poder passar a carroça na frente dos bois. Certo? Versículo 7. Em iniquidade nasci e em pecado me concebeu minha mãe. Agora aqui é importante a gente saber. Em iniquidade nasci. Davi, ele sabe que ele é Adão. Adão, quando ele chega aqui no caso da vida, né? Ele é um bebê inocente, mas ele tem uma missão, carregando nas suas costas uma iniquidade, uma missão para resolver, como todos nós, Davi tinha dele. Ele disse, eu já nasci com um avone para resolver. Qual foi o avone que Davi teve resolver? A Lachonará, que Adão fez contra Hashem. Né? E ele ainda fala que em pecado concebe a mãe dele. A mãe dele, gente, é dito que o pai dele, Ishai, não tem nem pecado. E eu não sei se eu concordo 100% com isso. Quem sou eu para dar opinião? Mas é dito pelos sábios que o homem não tinha pecado nenhum. E a mãe dele também era uma justa diante de Hashem. A gente sabe que ocorreu que o pai queria se separar dela, porque ele era descendente de Ruta Moavi. E ele não queria, né, ir contra Hashem. E aí ele foi e falou que a partir dali, se ele tivesse necessidade, ele ia procurar a serva, que seria então a sua esposa, a segunda esposa que ele tinha. Mas não era a esposa da Ketubá, eu já ensinei isso para vocês. Era a esposa que ele tinha como serva. Ou seja, antigamente, naquele tempo, os homens eles podiam se casar com mais de uma mulher. As mulheres elas ficavam longe de seus maridos 15 dias no mês. Então, durante esses 15 dias, o homem podia ter necessidade. Né? A gente já sabe. Então, para que o homem não pecasse soltando a semente, o homem tinha direito de se casar com outra mulher para que, no período da dignidade de sua esposa, ele tivesse, então, uma outra companheira caso ele necessitasse. E aí ele deixava, então, para essa mulher também, o cuidado de uma esposa. Contudo, a Ketubá era da primeira esposa. No caso ali dele, a primeira esposa apenas que tinha Ketubá. Que era um compromisso de deixar os bens, vamos colocar assim. E a segunda esposa não tinha essa Ketubá, mas era esposa. Certo? E ele tinha arranjado para que, dali em diante, ele não se deitasse mais com a esposa dele, que tinha Ketubá, que era a mãe da vida. E só, então, se tivesse necessidade, se deitasse com uma serva. Né? Mas o que ocorreu? Quando ele teve necessidade, que ele avisou a serva que ele ia se deitar com ela, a serva não quis, falou para a senhora dela que não ia se deitar com o marido dela, que não queria, porque a gente já sabe que a alma da serva era a alma de Hagar. Né? E aí a alma de Hagar agora tinha que consertar aquela questão que fez com Sarai. E a alma da mãe de Davi vem de Sara. E aí agora tinha esse conserto delas duas, então Sara vai no lugar dele. Ou seja, a mãe de Davi deita-se, o pai de Davi, que é uma coisa normal e natural que a esposa e a esposa se deitaram.
Mas ela foi em segredo, ela não falou para o marido, ela guardou esse segredo. Isso foi o erro dela, que é chamado aqui de Davi como pecado. Então a concepção de Davi foi em segredo pela mãe. A mãe, né, enganou, vamos botar assim, o marido. A gente vê que o ato sexual era bastante sinuoso, de uma forma que o marido não percebeu que estava com a esposa e não estava com a serva. Né? Não era as claras, né? Não tinha todos aqueles processos que, infelizmente, aí as pessoas inventam fazer, né? De ficar subindo no teto e descendo, sobe na parede, gruda na parede. Não tinha essas coisas, né? Porque senão ele descobriu que era a mulher. A gente vê que os grandes homens sagrados, eles mantinham uma certa compostura com isso. É importante, viu, meu povo? É importante. E aí, por quê? Porque a gente sabe que esse ato, ele é o único que não pode fazer brahá. Ele está muito perto da queda. Né? Mas isso é pra gente falar em outro momento. Nunca quer falar, né, disso aqui. Então, Davi, ele vai citar essa questão da mãe dele. Versículo 8. Tu busca a verdade que se esconde no íntimo. Traz-me sabedoria ao âmago do meu coração. Olha só, ele vai aqui fazer uma conversa franca com Deus. Ele está ensinando. É para conversar com Deus francamente. Versículo 9. Asperge-me com hisopo, até que eu me purifique. Lava-me até que eu me torne mais alvo que a neve. Olha só, ele vai dizendo que o desejo dele é se purificar. Ele vai utilizando daquilo que o próprio Hashem já disse que purifica. Hashem manda pegar o hisopo, passar nos umbrais das portas lá no Mitzrayim, para limpar aquelas idolatrias que tinha ali. Hashem fala para purificar com a vaca vermelha, né, com a cinza da vaca vermelha e água, com o hisopo também. Hashem, então, o hisopo ele é utilizado, né, como por Hashem. Hashem é que manda utilizar, não é algo que Davi inventa. Também é importante isso aqui. É importante a gente rezar para Deus as palavras que o próprio Deus já falou. Eu aprendi uma vez que para a gente se comunicar com Deus não é tão simples assim, não. Não é você chegar e falar apenas e simplesmente os seus sentimentos, ou apenas e simplesmente aquilo que você compreende, apenas e simplesmente aquilo que você quer falar para Deus. Não é somente isso. Isso tem que falar? Tem. Mas não é somente isso. Por quê? Porque Hashem é o criador de todas as coisas. Então, o próprio Hashem, ele já criou um caminho que a gente pode entrar em contato com ele. Como é que ele criou esse caminho? Através da boca dos profetas. Certo? Então, Hashem, ele fala na boca dos malachim, dos profetas, do Nevim, palavras que através destas palavras a gente pode ir de encontro com ele. Então ele cria um caminho com palavras que a gente pode pegar essas palavras e a gente pode se encontrar com ele. Então é importante você pegar as palavras que Hashem mesmo disse e falar para Hashem, porque é como se você estivesse se agarrando numa corda que ele mesmo jogou. Ele joga aquela corda para entrar em contato e a gente puxa na mesma corda e sobe e fala com ele. Entendeu? Então é muito importante a gente aprender isso. Aprenda isso. Utilize as palavras que Deus fala. Utilize os termos que Deus usa. Isto porque Hashem é majestade. Não é uma majestade como aqui nós temos os reis da terra, Davi e outros reis, né? A rainha da Inglaterra. Não. Hashem é algo que está muito acima de tudo isso aqui. Então, vamos supor, se você fosse falar com um rei hoje, né? Vamos botar aqui, vamos colocar como presidente da República, né? Que a gente está num país de república. Então, vamos falar com o presidente da República. Como você se comportaria, né? De uma maneira respeitosa. É necessário. Mas é isso e aquilo. Não importa a opinião que você tenha sobre o presidente da República. Se você for falar com o presidente da República, você tem que ir com respeito, senão você vai preso. Vai preso e com razão. Porque não podemos desacatar a autoridade. Né? E aqui vou dizer uma coisa pra vocês, vamos parar com essa loucura. Não tem ninguém santo, não. Tô defendendo, não, viu? Não tem nenhum político santo. Todos eles têm erro. Okay?
Mas nem porque a pessoa tem erro que a gente vai pegar a pessoa agora e execrar. Não é assim que funciona. Né? Então, se eu vou me apresentar, vamos tirar o presidente, que pode alguém ter risco. Vamos pensar aqui, você vai falar com um médico. Você vai começar a maltratar o médico no consultório, ele vai pra fora, não lhe atende. E com razão, chama até a polícia. Então é isso que eu estou dizendo, a gente tem que ter uma postura diferente para Deus. Eu sei que a gente pode, sim, e deve expressar o que sentimos para Deus, devemos. Mas devemos utilizar palavras, sabe? Que sejam, que o próprio Hashem criou, para que estas sirvam de degraus, sabe? Para que a gente entre em contato com a divindade, porque a divindade está numa elevação muito grande, muito acima de nossos pensamentos. Ok? Baruch Hashem. Então, continuando aqui, versículo 9. Versículo 10. Faz-me novamente ouvir sons de alegria, regozijo para que eu possa exultar meu corpo ao quebrado. Aqui, este versículo aqui está nos mostrando que Davi está triste, Davi está angustiado. Davi não quer felicidade, festa, nada disso. Ele está para baixo. Entendeu? Davi está 7 dias sem comer. Não é por brincadeira, é porque ele está arrasado. Então, isso é receita. Estamos aprendendo. Como é que a gente faz ter chuvar de um pecado? No caso de Davi aqui. Foi um pecado considerado que ele é culpado de assassinato. Não foi doloso, mas foi culposo. Porque se fosse doloso, Davi tinha de morrer. Não tem? Davi, ele viveu 70 anos que ele tinha para viver, então não foi assassinado. Ele não foi culpado de assassinato direto, porque senão ele tinha que morrer. Essa é a Torá. Davi cumpria a Torá. Então não é que ele foi... Davi não foi culpado de assassinato por Hashem, e nem de adultério. Porque todos os dois pecados tinham que morrer. Nem Davi morreu, nem Batseba morreu. Então ele não cometeu esses pecados. O pecado, como eu disse para você, foi o quê? Foi dar uma... Se Davi, ele se meteu, vamos botar assim, né? Ele colocou a mão para ajudar que aquilo fosse mais rápido. Mas, independente se Davi escreveu lá para Yoav, coloca ele na frente de batalha. O próprio Uriah, ele ia já para frente de batalha direto, porque o Uriah, ele gostava da guerra, ele era forte, né? Ele era batalhador, guerreiro, certo? Então vamos continuar aqui. Davi, então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que realmente sentir. A gente tem que ficar um lixo depois de pegar. Não é ficar alegre, não é contar vantagem. Tu viu o que eu fiz? Não, eu tinha isso e aquilo. Não, eu fazia isso e aquilo. Como se fosse triunfos o pecado para muita gente. Né? Pecado para muita gente é triunfo. Mas não, Davi não está mostrando que pecado é triunfo, está mostrando que pecado é sofrimento. É como se ele tivesse todo quebrado. Continuando. Versículo 11. Volta a tua face de meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Está pedindo para Hashem não olhar para a questão e perdoar. Então, como eu disse para vocês, tem que falar. Não pode ficar pedindo, ficar esperando que Deus haja na vida da gente. A gente assim, Deus sabe. Não é isso, Deus sabe. Mas você tem que construir esta conexão com as palavras. Ok? Continuando, versículo 12. Ó Eterno, cria em mim um coração. Aqui está o ponto-chave. Versículo 12 em hebraico. Vamos ler em hebraico, gente? Versículo 12. Leva tahora berali Elohim veruach nahana hadesh bekirbi. Isso a gente fala 7 vezes. Todo Rosh Chodesh, na hora que a gente vai fazer a benção da lua, ou até o dia 15 do mês, quando você fizer a benção da lua, você fala isso 7 vezes. Por quê? Porque a receita de Davi, o que é que faz um homem ser perdoado? Vamos ver o versículo 12. Hashem, ele fala o tetragrama. Cria em mim um coração puro, renova a integridade no interior do meu ruach. É isso? Parece simples, né? Criar um coração puro. O coração é a habitação, não apenas do Yetzer Hatov, mas também a habitação do Yetzer Hará. Então, quando Davi ele fala e invoca o tetragrama para criar nele apenas a habitação do bem em seu coração,
Isso ele está dizendo que ele está renegando, ele não quer mais que dentro do seu coração, dentro do seu ruach, habite o mal. Ele está expulsando o mal de dentro dele. Continuando aqui, ó. Renova a integridade no interior da minha... A integridade, ou seja, está completo diante de Deus. Completo para Deus. Sem o mal. Que a serpente saia e que agora fique só o que é a alma divina. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Mas a gente tem que começar pelo menos com as palavras. É o que Davi está ensinando aqui. Por isso a gente canta. Agora adiante você vai cantar com mais fervor e consciência. Você vai usar mais a kavaná, porque eu estou ensinando isso aqui. Baruch Hashem. Então, como eu falei, então, aconteceu tudo isso na vida de Davi. Davi soltou uma pérola dessa aqui. Tá entendendo? Que isso aqui transforma a vida de muita gente. Versículo 13. Não me afaste de tua presença, nem retires de mim o horror da tua santidade. Então, Davi está pedindo. Hashem, ora, muitas vezes ocorre com as pessoas o seguinte: eu errei, não quero mais saber, Deus não quer saber de mim, pronto, agora eu vou cair de boca no pecado. A postura não é essa. A postura, Davi está ensinando aqui, olha, não, Hashem, eu errei, mas eu não sai de junto de mim, Hashem. Não, por favor, não me expulse da tua presença. Essa é a postura, gente. Não é fugir de Deus. Quanto mais você foge para a escuridão, para o erro, mais sofre. Quanto mais a gente procura o abismo, mais o abismo nos engole. Né? Tem o ditado de que se a gente olhar para o abismo olha de volta. A gente não tem que olhar para o erro, a gente tem que olhar para a luz, para Hashem, pedir misericórdia a Hashem e falar: não me solta, não me deixa nessa escuridão. Então aqui, olha que coisa linda que é este. Então, ocorreu coisas desagradáveis, sofrimento, ocorreu. Gente, Uriah ia morrer de qualquer jeito, certo? Ah, mas o Uriah morreu, ele ia morrer na guerra, é o destino dele. Né? O Uriah é uma alma que está ali fazendo o seu tikkun também. Ele está se consertando diante de Deus. Ali, o que ele tinha que fazer era morrer na guerra mesmo. É o que ele tinha que fazer. Cada pessoa tem uma coisa para fazer. O que o Uriah tinha que fazer era aquilo. Ele fez, aliás, tinha mais outra coisa que ele veio fazer e ele conseguiu fazer, que foi ter Batsheva com ele e não tocar Batsheva. Entende? O Uriah, ele é como se ele fosse a serpente do Ganem. Não estou aqui dizendo para vocês que ele era a própria serpente do ser humano, não é isso. Mas a alma dele é descendente da serpente. Então, para que para ele houvesse salvação, porque até para ele houve salvação, gente, entenda. Para que para aquele descendente da serpente houvesse salvação, ele tinha que passar por um teste muito difícil. O teste de Uriah foi muito difícil, por quê? Porque a serpente, ela tomou Ravá de Adão lá, ele era envolvimento, certo? Então, o Uriah agora ele tinha que ter ela na cama dele e não usar ela. E outra coisa, o pecado de assassinato cometido pela serpente, só a morte limpa. Não tem outro jeito de limpar. Então, Uriah tinha que morrer para que ele fosse purificado. É difícil de ouvir isso, mas é a verdade. Certo? Uriah, ele era Hittite. Ele não era Yehudi. Ele era um estrangeiro. Mas ele estava ali no meio do povo como um guerra, como um convertido. E ele conseguiu fazer a missão dele. Até Shuvah ele conseguiu. Ele Baruch Hashem. Baruch Hashem. Depois ele é contado como os grandes guerreiros de Israel, lá nas crônicas. Isso quer dizer que ele se elevou. Ou seja, ele saiu do estado de casca. Ele se elevou. Isso é o trabalho que a gente tem que fazer. É tirar a luz das cascas mesmo. É possível alguém que descende da raiz da casca, como os descendentes de Caim, né, que a gente vai estudar em Balac? É possível essa pessoa fazer uma techuvá? Sim, a Haron descendeu de Caim. A Haron. E se tornou luz. Entende? Então, temos aí, então, exemplos de pessoas que era para dar errado e deu certo. Uriah, ele fez um caminho difícil, ele conseguiu fazer a limpeza dele. Ele conseguiu se salvar. Baruch Hashem é o que importa. Certo? Baruch Hashem. Continuando aqui. Versículo 14.
Rejubila-me novamente com tua redenção. Sustenta-me com tua generosidade. Então, tem que fazer pedidos para o bem. Tem que querer o bem. Você tem que querer seu bem. Ah, já era. Ah, não mereço. Ah, não sei o que. Gente, entenda. Não existe mérito de ninguém. Ninguém tem mérito. Ninguém tem mérito. Né? Então, você tem que pedir o bem para você. Você tem que querer o bem. Porque Deus quer lhe dar o bem. Quando Deus quer nos dar o bem e a gente rejeita, a gente está fazendo errado. A gente tem que querer o bem que Deus quer nos dar. Entendeu? Baruch Hashem. É como lá a questão que a gente já estudou. Que o Senhor, o dono lá da festa, convida as pessoas rejeitam. Lá na parábola de Yeshua, na Mishnah de Yeshua, não pode rejeitar o convite de Hashem. Não pode. Hashem está lhe dando uma vida para você viver. Não pode se suicidar. Entende? Não pode. É errado. Se suicidar é pior do que assassinar. O peso do assassinato é menor do que do suicídio. Continuando aqui. Versículo 15. Aos ímpios ensinarei teus caminhos. Eita, agora começou a ficar bonito. Olha o que ele está dizendo aqui nesse versículo 15. Aos ímpios ensinarei os teus caminhos, e aos pecadores a ti hão de retornar. Olha a promessa que Davi fala aqui, gente. Isso aqui já valia tudo. Esta frase aqui de Davi vale tudo. Isso aqui abre o caminho para Yeshua, o filho de Davi. O que Yeshua vem fazer? Ensinar o caminho para os transgressores, os ímpios, aqueles que estão sem Torá. É isso que Yeshua vem fazer. Yeshua vem fazer os pecadores retornar para Hashem. É uma promessa que Davi está fazendo, que o filho de Davi, Yeshua, cumpre. E que nós, como Talmidim, né, Talmidot, alunas e alunos de Yeshua, cumprimos também esta promessa que Davi fez, o pai Davi. Tá vendo como foi importante? Então, daquela queda, daquela que parece tão horrível e tal, sai essas luzes aqui que não tem medida de grandeza, uma luz dessa aqui. Versículo 16. A gente sabe que o povo de Israel é muito fechado, gente. Davi está falando aqui uma coisa que o povo de Israel não quer fazer, não. Não, só quer só para eles. Davi está dizendo que vai buscar quem está ímpio. Davi está falando que vai buscar os pecadores. Davi está falando sobre o trabalho de Mashiach. Tu não desejas sacrifícios. Versículo 16. Salva-me do pecado de sangue derramado. Então, olha aqui o pecado que ele fez. Né? Que ele está se referindo ao seu jejum aqui, a sua prece. Não tem nada a ver com adultério, gente. É a questão da morte de Uriat. É isso aqui, tá vendo? Então, Davi está explicando aqui, que é esta questão. E a gente sabe que, como não é diretamente também, ele também não foi julgado, certo? Como um assassino, porque ele não é assassino. Davi não é assassino. Nunca foi. Baruch Hashem. Mas ele tem aquela culpa de ter facilitado, vamos botar assim, adiantado a coisa. Ok? Então, continuar aqui. Ó Adonai, Elohim da minha salvação, para que minha língua possa cantar exaltando a tua justiça. Então, assim, ele ainda faz votos para Hashem. Então, é importante a gente tá aprendendo com Davi, gente. Vamos aprender. Não é só pedir perdão a Hashem, não é só reconhecer o erro, não é só ficar um lixo, né, de mal, não é só jejuar. Tudo isso Davi está fazendo, entendeu? Não é só, não. Ele faz promessas. Ele já fez a promessa de ir atrás dos ímpios. Ele já fez a promessa de retornar aos pecadores, proclamar a salvação dos pecadores. Ele está falando a promessa de exaltar a Torá, a justiça de Deus é a Torá. Ele está falando aqui que ele vai proferir a justiça de Deus, a Torá com a boca, vai proferir louvores a Hashem. Ele está fazendo promessas para Deus. Então, agora, vamos aprender. Ah, mas não pode fazer promessa que não vai cumprir. Então, cumpre. É só cumprir. Então, a gente não pode chegar na presença de Deus só com a cuia. Me dá perdão. Tem misericórdia de mim. Eu tenho que entregar para Deus um presente também. Voltando à questão, né, de se apresentar diante de uma autoridade. Vamos supor que tudo organizado aqui para receber o governador. A gente não gosta muito de político, né, gente? Mas vamos supor. E aí vamos receber o governador, tem que fazer então, uma recepção, né? Vai receber o governador, parecendo que nem um café. Nem um vizinho a gente não pode receber sem um café, né, gente? Vamos pensar. E para você entrar na presença de Hashem com a mão vazia?
sem nada. Não é assim que funciona. Tem que levar presente para Deus. E um presente maior do que um voto não existe, porque a gente trabalhar em favor da luz é o que Deus mais quer. Deus não tem como levar dinheiro para Deus, roupa para Deus, sapato para Deus, flores. Não tem como. Então o que eu vou levar para Deus? Eu vou levar para Deus um compromisso. É isso que Deus quer. Deus quer aliança, compromisso, voto. Sim, Deus quer. Mas não faça voto. Já falou que não pode fazer. Você não pode fazer um voto que você não vai cumprir. Então você vai pensar com sua cabeça o que você tem capacidade de fazer para Deus e você vai dizer a partir de agora, Deus, ó, eu vou ser assim na tua presença, eu vou fazer tal coisa. E faça! E isso é evoluir, isso é Techuvá. Nós vamos estudar sobre Techuvá logo, porque está chegando. Dia 2 de julho, agora já é 17 dias. Vamos usar o dia do jejum. Vou fazer um vídeo. Vamos fazer isso. Preparação. Então, a Techuvá, ela inclui isso também. Não é só arrepender, não é só pedir perdão, não é só ficar triste, não é só jejuar. A gente tem que ter uma postura de olhar para frente, tomar uma postura nova, um caminho novo, caminhar de retorno. Não é apenas, eu já fiz tudo, já chorei, não. E falou o quê? Vai fazer o quê de agora em diante para Deus? Né? Continuando aqui. Versículo 18. Tu não desejas sacrifícios, pois, do contrário, eu os ofereceria. Nem te comprases com oferendas. Olha, Davi está falando aqui que Hashem, não é que Hashem não gosta de sacrifício, ele gosta de sacrifício, porque foi ele mesmo que mandou fazer. Mas o negócio é o seguinte, não adianta Davi, vamos supor, errar diante de Hashem, ou eu errar diante de Hashem, ir lá levar o animal, matar o animal e ir embora para casa. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é essa postura toda que Davi está fazendo. Versículo 19. O verdadeiro sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Tá vendo? Então, o que Davi está explicando para nós. Por isso que é tão maravilhoso esse item. Então, tudo o que ocorreu tem um porquê, meu. Hashem, ele utiliza ali para que aquilo seja uma luz. Como eu disse, o caminho foi difícil, mas a vontade de Hashem vai ser feita. Davi, ele tinha que ensinar a Techuvá. Davi ensina a Techuvá. Independente se a escolha dele foi certa, se foi errada, a Techuvá vai ser ensinada, vai ser demonstrada através da vida dele, porque essa era a missão dele. Versículo continuando. O Eterno jamais desprezará um coração angustiado e pleno de arrependimento. Então, Davi está nos ensinando aqui. Então, se a pessoa tem essa postura diante de Hashem, independente do erro que a pessoa cometeu, Hashem não vai desprezar aquela pessoa. Então, não tem essa coisa de mérito, entende? Não vai haver um desprezo da parte do Criador para a pessoa que chega com todas estas posturas que Davi trouxe aqui, que eu já expliquei. Versículo 20. Que te regozijes em fazer o bem a Sion, edificar as muralhas de Jerusalém. Então, Davi ensina outra coisa importante aqui. Sempre a gente, na reza do Sidur, a gente vê isso, né? Além da gente pedir por nós, a gente pede também pelo povo de Israel, pede por Jerusalém, porque Jerusalém é a morada de Deus. Então, a gente demonstra com isso que é altruísmo, né? A gente tira de nós só aquela coisa de eu. Então, eu reparto o bem que Deus vai me dar com o povo todo, né? Com o próprio Eterno. Então, porque se eu cuido da moradia de Deus, eu cuido, né, do bem-estar, né, da divindade, nesse sentido, vocês estão me compreendendo. Versículo 21. Com prazer-te-ás com sacrifícios sinceros e oferendas e holocaustos trazidos ao teu altar. Então, aí Davi agora ele vai novamente trazer a questão do sacrifício de uma forma positiva, ou seja, depois que ele fala que o mais importante não é ir lá levar o animal, é todo esse processo que ele fez, ele também vai confirmar que é importante também fazer aquilo que o próprio Hashem manda fazer, ou seja, o processo do sacrifício, que hoje a gente faz, né, dentro de nós mesmos. Como Davi fez aqui, nós não temos mais o tempo, nós temos então o Yeserará para matar todo dia. Né? Vamos ficar por aqui, ficou muito grande o vídeo, porque o assunto é realmente grande, mas conforme a gente for estudando da vida, a gente vai falando um pouco mais. O Eterno abençoe a todos. Shabbat Shalom Lehitraot, Kol HaTov Lekulam.